Boa noite a todos. Que a infinita paz do Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite, trazendo, a cada um de nós a tranquilidade necessária para pensarmos num tema que envolve a nós, envolve as crianças que chamamos em nossa vida, que são espíritos. Algumas dessas crianças receberão em nossa vida o nome de netos, sobrinhos, afilhados, mas são crianças. Nós fomos crianças. E pensar, inclusive, aqueles que aqui hoje estão, que estão desejosos de serem pais, mães, nessa responsabilidade de receber um espírito e também abraçar com muito carinho os espíritos desencarnados que aqui se encontram e que em algum outro momento também mergulharão nessa fase chamada infância. Que a espiritualidade amiga da casa possa abraçar a todos nós com muita paz e que Joana de Ângeles, que é a autora do que hoje vamos conversar um pouco, possa refletir nas nossas ações e sentimentos o que ela vem a nos ensinar. O tema, é um tema bastante sugestivo. Feridas e cicatrizes da infância, vocês vão encontrar neste livro, Amor Imbatível Amor. É um capítulo em que a benfeitora fala para nós sobre esse sentimento, o amor. Tanto que ela dá o título, Amor Imbatível Amor. Ou seja, não tem como superar algo tão poderoso na vida de cada um de nós, espíritos encarnados ou desencarnados. Mas eu queria começar fazendo uma pequenina brincadeira, vocês não precisam me responder, mas podem levar para pensar depois. Quem deu o nome de vocês? Vocês sabem? O que significa o nome de vocês? Quando eu digo significa, na história. Era o meu avô, minha mãe gostava desse nome, foi para homenagear uma tia, enfim, É interessante que a nossa história começa muito pelo nome que nos é dado. Afinal, é uma identidade. E essa identidade, ela é tão importante que nós passaremos a nossa existência aqui sendo convidados a pensar, inclusive, através do nosso nome. E muitos de nós, inclusive, temos um nome e gostamos de outro. Às vezes temos um nome e gostamos do apelido. E às vezes nem gostamos do apelido, mas ele identifica tanto a cada um de nós que não sai mais. Todos nós conhecemos o outro por aquele apelido ali que ele recebeu aonde? Na infância. E ali começa toda uma história. Então vamos pensar sobre várias maneiras. Primeira maneira a ser pensada. O que significa um espírito reencarnar? E por que um espírito precisa passar por um período de 1 década, são 10 anos, que nós passamos no processo ao qual conhecemos como infância? De 0 hora até, no caso nosso aqui no Brasil, inclusive até 11 anos, pelo ECA, é 1 década, Nós ficamos mergulhados num processo de evolução do cérebro físico, evolução do corpo. Nós passamos por um processo de educação, ou, como nós espíritas podemos pensar, de reeducação. Porque, como espíritas, nós sabemos de outras vidas, então uma criança que está sendo educada por nós, ela não está só sendo educada, ela está sendo reeducada. Tanto que quando vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no texto em que fala sobre os filhos, é dito assim: pense, quando fizer seu retorno ao mundo espiritual, a ti será perguntado: o que fizeste dos filhos que entregamos sobre vossa responsabilidade? Das crianças que estão sobre a vossa responsabilidade. Observaram as más tendências dessa criança? Ajudaram-na a diminuir ou a mesmo extinguir essas más tendências que esse espírito carregava? O que foi feito da criança que lhe entregamos como responsabilidade? E vejam, quando os espíritos nos fazem essa indagação, vejam lá no Evangelho,
Eles estão a nos lembrar que nesse processo, nessa década, nesses 10 anos que passamos num corpo diminuto, nós também estamos muito mais abertos a novas impressões, a novos conceitos. Nós também estamos muito mais propensos a recebermos algo que poderá influenciar, é aí onde Joana de Ângeles entra, na nossa personalidade, mais do que influenciar no nosso comportamento, porque o comportamento eu posso até dosá-lo, limitá-lo, mas a minha personalidade, as nossas personalidades, quem somos nós, por mais que eu tente me apresentar aqui de um jeito como Dirce, mas a minha personalidade, em algum momento, ela irá falar mais alto. Vocês irão perceber, mesmo que não conviva de uma maneira estreita, mas em algum momento, um traço da minha personalidade, um traço das nossas personalidades, nós conseguimos perceber. Vou dar um exemplo, às vezes nós conhecemos pessoas que são muito difíceis de lidar, né? Mas nós sempre acrescentamos algo assim, fulano é difícil, mas tem um coração ótimo. Eu tenho certeza que se a gente bater na porta da casa dessa pessoa, ela abre. A gente percebe ali que a personalidade dessa pessoa é firme de um ritmo, né? É dura, é firme na palavra, mas que cabe naquela personalidade a doçura do acolhimento. Então nós vamos conseguindo perceber isso. Por que começamos com esse ponto? Porque Joana não vai falar de traumas. Joana não vai falar do que fizeram para nós ou até deixaram de fazer. Joana vai falar de como que nós, quando estivermos adultos, precisaremos olhar para isso. Que fizeram conosco ou não fizeram conosco. Então, que a gente comece a entender isso. 10 anos que quando nós reencarnamos, recebemos um nome, recebemos uma família, recebemos uma história nesta vida, nós também recebemos uma nova oportunidade para que aqueles que aqui chegaram antes de nós pudéssemos nos mostrar um outro caminho. Então a pergunta que ela começa a nos fazer é: e o que você fez com esse outro caminho que lhe apresentaram? A outra pergunta que Joana também deixa subentendida no texto é: e você que era o adulto que recebeu essa criança? Como que você curou as suas próprias feridas através do cuidar, do educar, do receber o outro irmão? Então vocês percebam, meus irmãos, essa beleza que é a ciranda da vida. Ao mesmo tempo em que eu vou ajudar o espírito a se curar, eu também precisarei revisitar a minha história, e ao revisitar a minha história, eu também terei uma chance de me curar. Então Joana começa assim, se vocês me permitirem, em alguns momentos eu vou ler pequeninos trechos, eu vou mexer aqui um pouquinho. Eu vou ler pequeninos trechos. Ela começa dizendo assim: a infância, olha que interessante, é o período mais feliz da existência humana, exatamente pela falta de discernimento da criança e em razão das suas aspirações que não passam de desejos do desconhecido. Então, olha que interessante, ela não diz que é um período feliz da vida minha, sua, é da humanidade. Ela diz que todos nós que aqui estamos nesse planeta Terra, quando estamos nessa década, ali há felicidade. Vocês podem me falar disso, e as crianças nos lixões, e essas crianças que estão nessas guerras, e as crianças que estão nas violências, elas são felizes? O que ela quis dizer é que a maneira como a criança olha o fato é diferente em sua extensão e profundidade de como nós olhamos os fatos. Que a maneira como aquela criança ali está, mesmo diante de muito horror, e vocês já devem ter visto essas imagens em guerras, principalmente, que eu acho algo tão primitivo, termos guerras, que você pode ver até crianças, às vezes, com lágrimas, o semblante muito sofrido, mas se ela tiver alguma coisa para ela se abraçar, ela ali está,
Se ela tiver alguma coisinha, ela se agarra àquilo dali. Tal qual, por exemplo, uma criança que está segura agora em casa com seus pais e a mãe precisa sair. Ela também vai se segurar em alguma coisa. E aquela alguma coisa que em psicologia nós chamamos de objeto transacional, dá uma segurança para a criança. Então é isso que Joana quis dizer. Não é que a criança é feliz por ser feliz. Ela é feliz porque ela não traz ainda uma profundidade de entendimento de tudo que está acontecendo. Com isso, as coisas acontecem com ela de uma maneira um pouco mais imediata. A criança está chorando, eu tiro algo da mão dela e ofereço outro, ela para de chorar por vezes. A gente fala para ela, vou te levar depois para fazer alguma coisa, ela vai meio que aceitando. Quem tem criança em casa sabe disso. Ela faz uma birrinha, ela chora, enfim, mas à medida em que eu vou ofertando outras coisas, ela vai acalmando. Tá? Inclusive, né, um alerta, nós hoje estamos ofertando o celular. Olha o que Joana está dizendo, se é um momento feliz, se eu ofertar um lápis de cor, se eu ofertar um brinquedinho de montar, se eu ofertar alguma coisa para essa criança, ela vai ficar tranquila. Mas se eu oferto a ela algo tão colorido, cheio de imagens, ela vai ficar assim também. Então, cabe a cada um de nós ofertarmos diversas coisas às crianças e não apenas o celular, para que ela se acalme. Ela irá se acalmar com outras coisas também. E aí segue ela, né? As aspirações dessa criança não passam, como ela diz aqui, de desejos do desconhecido. Por quê? Eu estou tentando descobrir o mundo. Eu estou tentando saber como é o mundo. Dentro do meu mundo, tão ainda, vamos chamar assim, com tantos espaços para conhecimento. Então, eu estou ávida de querer conhecer. Se eu sou uma criança, eu quero que mais coisas me cheguem. Eu quero explorar. A criança gosta de meter a mão. É muito engraçadinho quando a gente vê uma criança, por exemplo, com uns 2 aninhos, 3 aninhos de idade, e tem alguém perto, ela vai com a mãozinha assim, puxa a roupa da outra pessoa, puxa o cabelo, fica olhando. Ela está descobrindo que ser humano é esse que está aqui. Então, por isso que ela traz esse tipo de pensamento para que a gente lembre, inclusive, da nossa infância. Que por mais dura que ela tenha sido, se a gente buscar na memória, tem detalhes em que nós vamos nos ver, tá? Brincando com alguma coisa que foi muito importante para nós. Né? Eu vou mexer com a memória de vocês. Um dia desse eu fui fazer uma vivência, participar, melhor dizendo, e era buscar a nossa criança. E aí eu me lembrei de uma coisa que eu tenho certeza que as meninas que aqui estão presentes vão lembrar. Bonequinha de papel que a gente trocava roupinha. Vocês lembram disso? Ai, que delícia, gente. Cheguei a arrepiar quando eu me lembrei. Foi uma memória tão boa que veio. Né? Então é isso. Experimentem fazer. Vocês vão ver que tem coisas muito boas. Ah, disse as traumáticas. Elas estão lá, mas por que eu só tenho que pensar no traumático? Por que eu só tenho que ir na dor? Por quê? A gente tem medo da alegria? Tem medo de lembrar daquilo que foi legal? Ah, mas teve também isso. Sim, está lá na sua história, não tem problema. Mas procura lá no baú. Tá? E vocês vão encontrar coisas muito legais, que trarão sorrisos para cada um de vocês. Eu tenho certeza disso. Então, ela vai dizendo, essa criança, ela vai começando a descobrir o mundo à volta dela, e ela vai começando a sentir como essas pessoas em volta dela reagem, não a ela, mas reagem ao mundo. É onde a criança, às vezes a mãe está chorando, e a criança fala, calma mamãe, te dou um beijinho. É onde ela vem trazendo uma florzinha, entrega. É onde ela fica feliz com qualquer coisinha que chegue ali, e ela quer levar para o outro, porque ela começa a descobrir que ganhar alguma coisa faz uma pessoa feliz. Quem tem criança em casa sabe que isso já aconteceu. Ela vai vendo o que o adulto trouxe para ela, e ela vai começando a reproduzir aquele tipo de comportamento. E aí ela também reproduz o palavrão, o gritar, o empurrar. Ela reproduz também as coisas difíceis e ruins que existem na família, porque ela vai entendendo. E aí a Joana vai dizendo,
tenham muito a delicadeza, porque nesse período fixam, mais uma vez, vocês me permitam ler, é na infância que se fixam em profundidades os acontecimentos. Então não é só uma descoberta, é também uma construção de uma história pessoal que ali está ocorrendo. Vejam, Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, entrega suas criaturas para que outros de seus filhos possam se amarem. Jesus, quando falou para nós da grande família universal, quando ele nos ensinou que Deus não punia, mas Deus educava, porque ele era um pai, e falou assim, todos são irmãos, porque são filhos do mesmo pai, então amai-vos, era exatamente o que conversamos nessa noite. Cuidem uns dos outros. Por que que Jesus falava isso? Porque no cuidado é que começa a nascer a nossa paz interior. É no cuidado que eu recebo do outro é que eu vou encontrando o que hoje, enquanto adultos, nós estamos buscando, a felicidade. Esse trecho primeiro é disso que ela fala. E aí ela começa a dizer, inclusive, que não é somente na infância do espírito já encarnado, mas da infância do espírito dentro de um outro corpo, que é no momento intrauterino. Então ela coloca que ali também as impressões que aquela mãe, que aquela família sentem em relação àquela criança, não é o que essa família está passando no externo, mas o que eles sentem em relação a essa criança, esses sentimentos, essas vibrações também vão chegando, também vão vindo. Então imagine um pai e uma mãe que começam a trazer as suas vibrações de amor, que começam a vir num espaço religioso sério, seja ele qual for, ou dentro da nossa doutrina espírita querida. Imagine um pai e uma mãe que já começam a dialogar com o espírito, falando para ele que estamos aqui, você vai voltar, nós estamos aqui para te receber. Se falharmos, se tivermos dificuldade, nos perdoe, porque nós também estamos na nossa caminhada. Imagina ainda na barriga da mãe esse diálogo começar a ser construído. Como que esse espírito não se sentirá mais seguro? Como que esse espírito que se tornará o adulto não conseguirá já entender e confiar nas pessoas? Porque ali se encontram dois adultos falando para ele, nós estaremos aqui para segurar na sua mão. Pensemos nessa beleza da vida. E aí ela segue dizendo, né, um pouquinho mais para a gente, mais adiante. Ela começa a dizer, de tudo isso que nós estamos falando, a formação da personalidade se dará. Das impressões que essa criança receberá na vida intrauterina, das impressões que essa criança receberá na sua caminhada já no seu corpo encarnado, como ambiente, como mundo, como tudo é apresentado a ela. Outra coisa interessante, como Jesus foi apresentado a cada um de vocês na infância, como Deus foi apresentado a cada um de vocês, como a vida de espírito foi apresentada a cada um de vocês. Isso está aqui dentro de nós. Isso vai formando quem somos. Como tudo que aquela família, aquelas pessoas, aquele lugar, como tudo que me foi apresentado, está formando a minha persona, quem eu sou, como eu me apresento, como eu conseguirei escolher diante dos obstáculos que a vida, sim, não tem como, irá me apresentar. Como eu serei grato com aquilo que eu também receber. Como eu serei dentro de uma sociedade, como eu serei no mundo. A minha persona, a minha personalidade ali se formando. Então ela está dizendo, se tudo correu bem, seguiremos adultos seguros. Mas se nem tudo correu bem, essas marcas ficarão. E como nós começaremos a ver essas marcas? Aí ela vai dando um salto. Ela vai começando a dizer, nós vamos vendo, né, que em criança tínhamos relativa liberdade, tínhamos um tanto de alegria, tínhamos ilusões, nós tínhamos tanta coisa.
mas o que vai chegando vai retirando isso, vai distorcendo isso ou vai reafirmando isso. Então essas marcas vão fazendo um tecido psicológico, no qual eu começo, em alguns momentos, quando eu adentro para a vida adulta, a voltar a pensar em conquistar essa felicidade tal qual ocorria quando eu era criança. Deixa eu fazer um pouco mais devagar. Quantos de nós, eu vou me incluir, às vezes quando as coisas não dão errado, a nossa vontade é reagir igual uma criança. Jogar tudo, falar, reclamar. Quantos de nós, hoje a gente fala tanto da ansiedade, mas quantos de nós não lidamos bem com o fracasso e com o tempo, que é o que constitui a ansiedade, muito mais o fracasso do que o tempo, em que nós ficamos apavorados, desesperados, em busca da solução. E aí a gente adentra uma casa espírita e na casa espírita falou assim para a gente, mas a dor é uma professora, mas a gente tem que viver o tempo, e isso às vezes bate dentro de nós de uma maneira tão difícil, porque eu queria aquilo que eu tinha quando eu era criança. Eu queria poder acreditar e eu não estou conseguindo. Eu tenho as minhas marcas ali. E aí eu vou para aquilo que me dê uma resposta mais rápida. O que dá uma resposta mais rápida na vida adulta? Muita coisa. Eu vou para a bebida. Eu vou para o dinheiro ganho de uma maneira não correta. Eu vou para as muitas relações afetivas que não vão dando certo e eu vou me desesperando. Eu vou terminando as amizades porque eu acho que aquele amigo me traiu, não correspondeu. Eu vou fazendo de uma maneira em que eu não vou aprendendo com o processo. Eu vou abandonando, eu vou deixando. Eu vou fazendo como a criança que chora e espera que alguém apresente um mundo para ela melhor. A minha ferida está ali. Ali é o grande susto do espírito. Ali é o grande susto de cada um de nós. Porque eu olho e vejo que o meu corpo, aquela década que eu passei ali naquele corpo infantil, acabou. Ali é aquele momento em que nós, como espíritos, olhamos e pensamos, bem-vindo ao mundo adulto. Mas eu quero aquilo lá, que ainda me dava um aconchego. Mas eu já estou carregada com as minhas marcas aqui. É a hora em que a minha vida de espírito se apresenta para mim, as marcas do que aconteceram comigo na minha infância, sejam boas ou ruins, se apresentam para mim, a minha personalidade se firma e eu preciso evoluir. Meus irmãos, às vezes isso é pesado, é onde muita gente desiste, é onde começam os casos de crises de pânico. Normalmente a crise de pânico ela vai aparecendo ali pelos 20 anos de idade. É quando esse medo da criança que eu fui está indo embora e eu ter que levar a bagagem que ela me deu para adiante. Então vocês entendem a importância de acolhermos uma criança para que ela chegue na fase adulta e ela lembre daquela voz que dizia para ela quando ela ainda estava no útero, calma, que nós estamos aqui. Só que agora, às vezes, quem está ali já não é mais o pai e a mãe. Quem está ali somos nós. É a hora em que nós, enquanto adultos, queremos falar com alguém, conversar com alguém e pedir que esse alguém nos ajude. Porque temos a nossa ferida ali aberta. Então ela vai dizendo, nós, enquanto sociedade, eu vou até ler para novamente, a gente não fugir ao pensamento dela. A sociedade terá que atender à infância através de mecanismos próprios, preenchendo os espaços deixados pela ausência do amor na família, na educação escolar, na convivência do grupo, nas oportunidades de desenvolvimento e de autoafirmação de cada qual.
Para tal mister, torna-se necessário o equilíbrio do adulto, do educador formal, que pode funcionar como psicoterapeuta, orientando melhor o aprendiz e reencaminhando para a compreensão dos valores essenciais e das finalidades da vida. Eu vou colocar assim em outras palavras, né, para a gente continuar o nosso diálogo. Joana coloca que o núcleo inicial realmente era a família. O espírito recebeu ali muita coisa, boas ou ruins, como falávamos antes. Porém, passada aquela década, aquele corpo cresceu, os hormônios ali fizeram o seu papel. As escolhas, naquele trecho que são mais de 10 anos, né, que a gente chama de puberdade, aonde há tantos conflitos se farão presentes. E aí essa criança sai dali, do colo daquela família, para adentrar o mundo adulto e encontrar a todos nós que Jesus lembrou que também somos a família dele e do qual precisamos estender a mão e cuidar. Então, aqui, reunido nessa casa hoje, tem uma família. Eu ouvi até de uma amiga, Márcia, né? Ela me falou uma coisa tão bonita. Ela cuidou de mim ali. Porque, minha gente, não é fácil subir aqui para a gente falar. Tá? As pernas dão uma tremidinha, né? Por mais que eu sei que o amigo espiritual está aqui do lado, que a espiritualidade da casa está ali, que eu tenho amigos que estão vibrando, dá uma tremidinha. E aí chega uma amiga e fala algo bonito para você. É a voz que diz algo, como eu dei o exemplo, né, da criança que ainda está no ventre, que ouve algo que faz com que ela siga segura. É a voz que, quando na infância alguém chegou e falou para mim, bora, calma, vamos conseguir. Aí a voz chega de novo quando você já está adulta. Isso é uma responsabilidade da nossa sociedade. Isso é para que cada um de nós comecemos a pensar. Como eu, diante das crianças que estão sob meu cuidado, tenho me posicionado. Sendo eu um professor, sendo eu uma pessoa que trabalha na evangelização, sendo eu alguém que tenho crianças na minha família, não estão na minha responsabilidade direta, como eu lido com essas crianças? O que faço por elas? E quando eu vejo que tem um adulto que ainda está preso às suas questões da infância, como que eu lido com ele? Como fazemos? Aí eu queria colocar uma vírgula aqui. Eu ouço muito hoje, vocês também, muitas pessoas chegarem e falarem assim, o meu filho recebeu um diagnóstico, TDAH e autismo. E autismo não, eu ouço muito os diagnósticos, né? Ou de TDAH ou de autismo. E eu vejo que muitas pessoas, ao receberem esse nome, elas ficam presas a esse nome. Como se esses nomes pudessem definir o espírito que está ali aos cuidados dessa pessoa. Então vamos pensar como Joana de Ângeles nos trouxe aqui. Como nós estudamos na doutrina espírita. Esse espírito que chega e recebe esse diagnóstico, o que ele precisa de você? Os cuidados ele terá, médicos, terapêuticos, mas o que esse espírito precisa de você? Observe as maiores dificuldades que esse espírito traz. Dê 2 passos atrás e olhe. Aonde está a má tendência desse espírito? Tenha calma para pensar. Não precisa trazer respostas imediatas. Você, o adulto, não é a criança que pede a resposta imediata. Veja, peça a Jesus que ilumine. Peça aos guias espirituais que cuidam e tutelam da reencarnação daquela criança, daquela família, daquele núcleo, que te ajude. E vocês começarão a ver que o nome é muito mais para que os profissionais que irão cuidar saibam o caminho. Que o nome
É muito mais para que você entenda potencialidades e limitações, porque todos nós temos potencialidades e limitações. É muito mais para que eu saiba e tenha uma orientação a seguir, mas aquilo não define o espírito que está na sua frente. Porque por mais que você invista, lembre-se, olha o que Joana está dizendo. Esse espírito veio para reeducar-se. Ele vai explorar o mundo, ele reencontrará o mundo através de você. Então, para a gente dar um exemplo, isso foi até um irmão espiritual que trouxe essa orientação. Digamos que aquela criança recebe um diagnóstico de autismo e seja muito seletivo na sua alimentação. O que você vai fazer? Normalmente, a gente precisa alimentar a criança. Nós vamos sempre oferecendo aquilo que a criança gosta para ela poder ter, né, ali a sua comida, e vamos acrescentando aos poucos outras coisas. Aí esse irmão espiritual falou assim: você já experimentou levar essa criança para distribuir alimentos? Você já experimentou incentivar essa criança a alimentar a outros? Você já parou para pensar que esse espírito, em outras vivências, teve dificuldades com a alimentação? Você vai cuidar dele, vai levar a comida que ele precisa. Mas o espírito precisa entender-se de novo com o alimento. E existe um caminho. Ele ver o outro que nada tem, receber algo. Esse espírito ficará feliz por saber que o alimento tem uma função, que não é apenas a que ele traz na memória dele. Um espírito, uma criança muito levada, líder mesmo, a gente percebe que ela agita tudo ali como uma liderança. Vamos deixar essa criança seguir nessa liderança? Vamos ajudá-la dessa maneira? Ou talvez, se a gente comece a falar para essa criança: olha, hoje é o outro que vai liderar a brincadeira. Olha, hoje você está como filho, você precisa me ouvir, me obedecer. Nós vamos começar a mostrar para essa criança que está no lugar do que recebe a ordem, que recebe o comando, que recebe algo para ele fazer vindo de alguém, que isso não é menosprezo, que isso não é diminuição, que isso é respeito entre as partes. Então, as feridas e marcas que guardamos em nós precisam ser olhadas por nós para que a gente possa entender ao outro. E através do que Joana vem nos falando, nós começamos a entender. Por que eu tenho dificuldade de ser liderada? Por que eu tenho dificuldade de perdoar? Por que eu tenho dificuldade de ser diferente do que eu sou? Será que é só porque nas vidas passadas eu fiz isso? Ou será que é porque nesta vida a minha história ficou presa em algum ponto? O que será? Olhe e vejam que por vezes nós teremos que libertar essa criança que sofre dentro de nós. Ao falar com uma criança, incentive-a a pensar nas potencialidades que ela traz. Lembre-a de que ela tem limitações e diga que isso não é, nem nunca será, diminuir alguém. As limitações são estímulos para que eu descubra, agora como adulto, o meu mundo. Olhemos para frente, meus irmãos, e nós conseguiremos perceber que a humanidade precisa voltar a respeitar uns aos outros, e quem irá fazer isso serão os espíritos que estão chegando nesse momento. E ela diz assim, no finalzinho: um caminho que todos nós podemos fazer, já como adulto, e com as minhas máculas ainda presentes, é me dedicar a algo e fazer aquilo com excelência. Como assim? Ela diz: você é um cientista? Pesquise. Você é uma dona de casa? Cuide da sua casa. Você é uma pessoa que trabalha, com uma venda?
Faça aquilo de uma maneira bem feita. O que é isso? O que ela está querendo dizer? O que ela está querendo dizer é: veja no seu momento atual, se você consegue colocar, olha que bonito, alegria no que você faz. Se você consegue pôr um pouco da criança que um dia você foi naquilo que você faz. Por isso que no início do nosso estudo eu brinquei com vocês. Vamos lá ver o nome? Lembram da bonequinha de papel? Lembram de coisas? Tem coisas legais lá. Porque ela diz que um dos caminhos é esse. É eu me dar. Eu me doar. Eu trazer algo de bom que já existiu, porque já existiu. Voltar com aquela alegria e doar isso para os outros. Porque se eu sou uma dona de casa e só lamento o que eu faço, só reclamo do que acontece ali, se eu sou aquela pessoa que só olho a parte mais dura da situação, eu perco essa alegria. E falo de maneira áspera. E não aceito a vida que eu estou vivendo. E aí a tristeza apodera-se do meu coração. Então, curem as suas feridas, recordando o que de bom aconteceu. Curem-se das suas feridas, ajudando outras crianças a não passarem pelas dificuldades. Que muitas das vezes, um carinho nosso fará a diferença. Olhem os adultos que somos, os adultos que nos rodeiam, e pensem, quantos aqui precisam libertar a sua criança, deixá-la ir e pegar dessa criança que ela foi o pontinho de alegria que ela teve. Pegando isso, é como, novamente falávamos, é como se eu pegasse aquele objeto, segurasse em mim e me sentisse novamente envolvida. Meus irmãos, reencarnar é divino. E aí eu falo aos irmãos desencarnados presentes. É de uma beleza ímpar. Poder ter novamente essa matéria aqui, abraçar, ver, sorrir, ouvir. Passar 10 anos num corpo petititico, poder brincar. Depois, mais 10 anos, ainda naquela inconsequência da puberdade. Desabrochar no mundo adulto. Entender que virão situações que por vezes irão nos assustar, mas saber que eu tenho tantas pessoas que estarão ali, mesmo que eu não conheça essas pessoas. Reencarnar é divino. Reencarnar não é vir aqui para sofrer. Reencarnar é vir aqui para reaprender. Até que um dia, passado tanto tempo dentro dessa matéria, vivendo tantas histórias, encontrando tantas pessoas, conhecendo tantos fatos, desenvolvendo o meu intelecto, aprendendo, ensinando, não importa, amando, sendo amada, o corpo seguirá para um outro processo que não é a discussão nossa aqui hoje, que é o envelhecer, mas que Leon Denis sempre diz: o envelhecimento é uma bênção, diminui a energia, e o pensamento pode se reorganizar. Passado o processo da velhice, vai ser chegada a hora de voltar para casa, afinal de contas estamos cansados, né? Infância, puberdade, vida adulta, velhice, é hora da gente voltar para casa. E a gente volta para casa e encontra quem? Olha só, quem segurou na nossa mão aqui. Encontramos quem? Quem nos deu a vida. Encontramos quem? Quem de verdade nos ajudou, porque o sentimento foi de gratidão. E lá, no mundo dos espíritos, onde não precisamos mais viver essas dificuldades que aqui estamos, mas nós nos daremos a chance de reaprender, um dia nós olharemos para o guia espiritual e falar assim: ah, eu queria voltar. Eu queria reencarnar. Eu queria passar mais 10 anos podendo, né, reaprender.
Eu queria que outras pessoas agora me ajudassem. Me dê essa oportunidade. E o mundo espiritual convida as pessoas que irão te receber. Ou reencontramos, ou somos apresentados. Nos prometemos cuidar. E tudo começa outra vez. Ah, meus irmãos espíritas, vamos pôr leveza na reencarnação. Vamos pôr beleza no processo de vir aqui. Vamos pôr beleza no processo de voltar. Não vamos olhar só os traumas, as dores, os obstáculos. Esses fazem parte do processo. Vamos observar a riqueza que é poder reencontrar, viver, reaprender. Curem as suas feridas, perdoem seus pais. Como Jesus falou, né, a Deus, eles também não sabiam o que estavam fazendo. Eles também eram crianças machucadas. Filhos, né, perdoem, para que a gente possa viver em paz. E aqueles que já perdoaram, ensinem os outros como é que se faz. Perdoar não é esquecer, perdoar é compreender. Perdoar não é dizer que o outro estava certo ou dá razão. Perdoar é dizer, realmente aconteceu, doeu, mas eu não preciso ficar guardando isso para todo um sempre. Deixa eu organizar aqui nas minhas lembranças, lá naquela caixa chamada arquivo morto. Lá é que vai ficar. E falem, né, a Deus, obrigado por ter me criado. Obrigado pela centelha divina que habita em mim. E falemos a Jesus, ah, mestre querido, até hoje as suas palavras é quem educam o ser que eu sou. E falemos aos guias espirituais que nos tutelam, gratidão, porque sem vocês nos mostrando o melhor caminho, como teria sido muito mais difícil. Então a vida é o início, a vida é o meio, mas ela não será um fim, será uma continuidade da história de cada um. E a história de cada um de nós, ela é muito rica. Perdoem-se também, meus irmãos, para que cada um de nós possamos ter fé. Feridas, como foi o título, né? E cicatrizes da infância, cura-se curando o outro. Que Jesus abençoe os lares de cada um de vocês, assim como abençoará o meu. Graças a Deus.